Olha só, gente, do que vocês estudaram até agora. Oi, Josete, seja bem-vinda. O que vocês estudaram até agora sobre doutrina e convênio, a história da igreja, o que vocês mais gostaram até esse momento? Eu gosto da clareza com que o Senhor fala conosco, né, Valéria? Uhum. Que realmente nós precisamos ouvir de forma muito clara. Verdade. E a gente vê isso em doutrina e convênios, né? Porque porque assim, o que que acontece? Assim, do que eu já estudei, eu amei a forma como o senhor trouxe a família dos Whitman para ajudar na obra, né? David Whitman, ele era amigo de Oliver Cowdery. E aí Oliver Cowdery foi para Pensilvânia para ajudar Joseph Smith na tradução do Livro de Mormon. Só que o que aconteceu? Lá chegou um momento em que a perseguição ficou muito grande. E aí ele pegou e mandou uma carta para David Whitman perguntando se Joseph e ele não podiam ir para lá, para a casa deles, para poder terminar a tradução do Livro de Mormon. E aí o pai dele falou: Ó, só que a gente tem que cuidar da terra, preparar a terra para plantação, né? Terminar o arado. Terminar o arado. E, gente, eram 8 hectares. Aí David Whitman trabalhou bastante, tipo assim, uns 3 dias. Ele até conseguiu trabalhar mais rápido do que ele já trabalhava. Mas foi bem lento o progresso. E aí ele fez uma oração, né? Pedindo que o Senhor o ajudasse. E aí o que que aconteceu? No outro dia, quando ele acordou, tinha 6 hectares totalmente arado. Só no ponto de colocar o gesso, fazer né? A plantação. Colocar o gesso para preparar o solo para a plantação. E aí, quando o pai dele viu aquilo, o pai dele falou: realmente, essa é a obra de Deus, né? Que ele devia só terminar o que faltava e buscar Joseph Smith. Mas parece que a irmã dela viu. A irmã dele viu durante a noite 3 homens trabalhando durante a noite todinha. E ela tinha pensado vários, mas todos deram uma desculpa. Oi? Chamei vários, mas todos deram uma desculpa, cansados. Ah, não tem nada não, irmã Judete. Então tá bem. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Tchau. E aí, tá bom. E aí, o que aconteceu, irmãs? Aí a irmã dele relatou isso e pensou que ele tinha contratado 3 homens. E aí David termina o que precisa e ele corre e vai buscar Joseph Smith. Joseph Smith teve uma visão de que ele estaria indo buscar eles, tanto que eles se encontraram na cidade. E aí eles foram, né? No que eles foram, eles estavam na carroça, chegou um senhor de idade próximo da carroça e eles falaram: nossa, tá bem bastante calor, o senhor não quer vir na carroça com a gente? E aí esse senhor falou para ele: não, eu não posso, eu tenho que ir para Cumoura. Nisso, David e Joseph se entreolharam para o outro, e aí David falou: Cumoura? Eu nunca ouvi essa palavra, né? Da onde que vem essa palavra? Aí eles começaram tipo, a rir porque eles reconheceram que aquele senhor que tinha aparecido era o anjo Moroni. Então, a gente vê em todo momento a preparação que o senhor fez para que o livro de Mormon fosse traduzido e para que a igreja fosse restaurada. Tá bom? Jesus Cristo, a sessão 20 e 21, elas foram dadas, irmãs, no dia da restauração da igreja, no dia que foi feita a restauração, que foi 6 de abril de 1830, tá?
E a gente vai perceber que Jesus Cristo, ele estabelece a sua igreja novamente na terra. Coloquei um quadrinho aí, ó, com doutrina, ordenança, autoridade do sacerdócio e profetas, para que a gente possa fazer um paralelo de que como que era a igreja de Jesus Cristo nos tempos e como é essas questões hoje dentro da igreja de Jesus Cristo. Então, por exemplo, como era a doutrina que Cristo pregava? Ele dava ênfase a quê? Jesus Cristo. Ele falava sobre fé, sobre arrependimento, sobre batismo, e ele também pregava a importância da autoridade. Lá, aí nós já vamos falar sobre essas duas questões, tanto a doutrina quanto a autoridade sacerdócio. Eu coloquei uma escritura aí para vocês, lá Mateus 16, de 15 a 19, João 7, 16 a 17 e Efésios 2, 19 a 22. Mateus 16, Jesus Cristo, ele fala sobre a importância dessa autoridade. E tem uma passagem que ele fala o seguinte, que muitos vão chegar para ele e vão falar assim, Senhor, nós não expulsamos demônios em seu nome, nós não profetizamos em seu nome, nós não batizamos em seu nome. E Jesus Cristo, ele vai dizer assim, apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci. Por quê, irmãos? Jesus Cristo vai falar para eles se apartarem dele porque ele nunca os conheceu, sendo que eles fizeram essas coisas em nome de Jesus Cristo. O que vocês acham? Porque a ação deles faziam só para serem vistos, né? Isso também, Fran, mas tem uma coisa muito importante. É porque. Oi, Mira? Não, o que eu entendi Pode falar, é que são as outras igrejas, né, que elas fazem, mas elas não têm autoridade, não têm o poder do sacerdócio. Isso mesmo. Cléo? Também eu acho que eles não têm autoridade, eles usam essa autoridade, eles acham que têm autoridade, mas muitos estão aí por causa do dízimo, né? Para obter lucro para eles. Isso, mas o foco principal é exatamente esse, Cléo, porque eles não têm autoridade, né? Porque como que uma pessoa ela se torna líder dentro de algumas igrejas? Alguns têm que fazer o curso de teologia, né? Outros têm que ser convidado por alguém do clero, né? Para poder exercer esses cargos de liderança. Na Igreja de Jesus Cristo, existe uma coisa que nós chamamos de linhagem de autoridade. José, você está tendo dificuldade com o som? Eu vou ver só um negócio Sim. aqui. Mira, você está querendo baixo, falar? Deixa eu comentar uma coisa, que outro dia minha cunhada estava aqui, eu estava falando sobre as tribos, né? Aí eu perguntei se ela tinha interesse, se ela queria aprender. Aí ela falou assim, não, já tem muita coisa da minha igreja para estudar, agora a gente está estudando sobre as igrejas, que lá estava fazendo um tipo de estudo sobre as igrejas. Aí eu, tá bom, nós estudando a doutrina, nós se aprofundando na doutrina, nós não se propomos em estudar as outras igrejas. Isso é verdade, né? Não sei. Olha só o que acontece, gente. A autoridade na igreja, ela é dada por meio do quê? Por meio de uma linha de autoridade, né? Como que é essa linha de autoridade? Cadê, meu? Aqui. É aqui desse lado, não? Deixa eu ver aqui. José, eu vou colocar o cabo de internet e... Tá melhor, Valéria. Eu coloquei o desativo. fone agora, tá melhor. Tá melhor. Então tá bom. Então tá jóia. Então, o que acontece, irmãos? Explica um pouquinho, Joanias, como é que funciona a linha de autoridade na igreja. Então, gente, tudo parte Chega mais para cá. Tudo parte do pressuposto seguinte, para que você... Vamos só começar a ter aqui a linha de autoridade. Por exemplo,
Para que você seja julgado na justiça, você precisa ir diante do juiz. Por quê? Porque ele tem autoridade para te julgar. No quartel, existe o soldado, o cabo, o sargento, o general, o subtenente, o tenente. Por quê? Isso é uma linha de autoridade. Ninguém pode burlar essa linha de autoridade. Por exemplo, o soldado... conexão. Caramba, né, Valéria? Tem que pedir eles para saírem de lá. Vou fazer isso. Voltou, gente. Voltou, Valéria? Meninas, vocês estão me ouvindo? Sim, tá normal. Um pouquinho. É porque deu uma quedinha. Deu uma quedinha aqui na conexão. E aí? Voltou. Voltou? Voltou. Até que ponto vocês ouviram, irmãs e irmãs? A conexão delas não caiu. Então tá. Não caiu para nós. Então você sabe que sua linha de autoridade ela não pode ser isso. Então, assim, no quartel tem o soldado, o cabo, o sargento, subtenente, tenente, e assim por diante. Nenhum deles pode ultrapassar a autoridade que eles têm. Pois não pode dar ordem no sargento, e nem o sargento pode dar ordem no coronel, né? Tem essa ordem. Por que eu estou falando isso? Porque quando Joseph Smith foi eu não lembro agora qual era o nome eu acho que é Susquehanna. Não, Susquehanna foi Pedro, Tiago e João. Não, Susquehanna não foi o João Batista. Então qual foi a margem do rio que eles foram batizados? Não lembro, Juninho, mas Susquehanna foi o outro. Então tá bom. Então, assim, quando Joseph Smith foi perguntar sobre a questão do batismo, houve uma aparição. E vocês sabem quem foi que apareceu para eles, não? Quem foi? Vocês lembram? Pode falar. João Batista? Isso. Por que foi João Batista que apareceu para Joseph Smith para dar o sacerdócio arônico, para ele ter a autoridade para batizá-lo? Porque sem essa autoridade, José Smith não poderia batizar, né? Exato, mas por que foi o João Batista? Não poderia ter sido Arão, que foi o primeiro a receber essa autoridade? João Vocês Batista, compreendem a ele tem autoridade ordem? para batizar Jesus Cristo, né? Ele batizou Cristo, então ele tinha posse dessa autoridade. Ele foi o último a portar, olha só, ele foi o último a portar as chaves do sacerdócio arônico. Ele foi o último. Por que foi Pedro, Tiago e João que deram as chaves do sacerdócio maior para o profeta Joseph? Porque também foram eles os últimos a terem essas chaves de liderança. Consegue entender a ordem de autoridade? Sim. Então tá, irmãos. E aí, né, Juninho, chega para cá. Quando um homem ele recebe o sacerdócio, ele também tem a sua linha de autoridade. Ele recebe a linhagem, né? Explica um pouco sobre como é essa linhagem. Então, quando eu recebi o sacerdócio maior, quem me deu o sacerdócio, ele me deu uma folha dizendo da onde vinha esse sacerdócio. Então, começa com Pedro, Tiago e João, João Batista, depois Pedro, Tiago e João, dando a Joseph. Aí a minha passa por Brigham Young. Depois de Brigham Young, aí eu sei que chega em Presidente Hinckley. Depois do Presidente Hinckley, passa por Saulo Messias, que foi um dos pioneiros aqui da igreja no Brasil. Messias, né? E depois de Saulo Messias, vem esse irmão José Ferreira Pires, que foi o que me ordenou ao sacerdócio maior. Então, eu tenho essa linha de autoridade, que diz da onde veio essa linha de autoridade até chegar a mim. Assim como no quartel. Como o soldado sabe quem é o seu cabo, quem é seu sargento, seu comandante, tudo. Nós também sabemos de onde veio essa autoridade. Uhum. E aí, irmãos, as ordenanças que eram feitas na Igreja de Jesus Cristo era o batismo, né? O recebimento do Espírito Santo pela imposição das mãos, e da mesma forma é na Igreja de Jesus Cristo hoje.
E os profetas, né, lá em Efésios 2, 19 a 22, o Senhor ele diz que a igreja dele é edificada sobre profetas e apóstolos. Da mesma forma que hoje a igreja de Jesus Cristo também é edificada, né, sobre profetas, apóstolos, sacerdócio e revelação. Então, o que nós podemos aprender sobre a restauração da igreja a partir desse quadro comparativo que nós fizemos aqui? O que vocês puderam ficar mais claro para vocês a partir desse quadro? Eu gostei muito da explicação que o irmão falou sobre o sacerdócio. Uhum. Que a gente entende claramente de onde vem essa autoridade, né, Mira? Sim, exatamente. E olha, irmãos, por favor, pensem, só um pouquinho. Hoje você pode falar irmãs. Irmãs, né? Então tá bom. E olha, irmãs, pensem um pouquinho. Muitas pessoas falam que tudo isso é mentira, isso e aquilo outro. Mas se nós formos avaliar a pessoa Joseph Smith, a cultura, a educação que ele tinha e o conhecimento das escrituras, jamais ele iria conseguir, por si mesmo, inventar essas histórias. E fazer tantas conexões. Não, né? Exato. Assim, escrituristicamente, tudo se encaixa, escrituristicamente. Nós não estamos falando aqui de coisas vagas, pensativas, imaginárias, não. Nós sabemos que quem botou a pessoa, a última que botou as chaves do sacerdócio menor na terra foi João Batista. E nós também sabemos que está escrito lá na Bíblia, que quem botou as chaves do sacerdócio maior nessa terra foi João Batista, foi Pedro, Tiago e João. Então, assim, não tem como um jovem ou um rapaz, um homem, até mesmo os estudiosos, como a gente escuta aí nas faculdades de teologia, eles não conseguem chegar nessa lógica. Por quê? Porque isso aí só poderia ser revelado pela ministração de anjos, assim como a ministração foi feita. Então, Joseph não tinha como tirar isso de conhecimento próprio. Então, é como diz o presidente Brigham Young, existem pessoas que estão na igreja hoje porque tudo leva a crer que a igreja é verdadeira. Eles ainda não têm um testemunho, mas tudo leva a crer. Por quê? Porque tudo que você for discutir profundamente dentro das escrituras, os outros argumentos contrários à igreja de Cristo caem por terra. Então, irmãos, as ordenanças sagradas nos ajudam como Salvador. Nós vamos ler agora Doutrina e Convênios 2037 e vamos refletir sobre as seguintes perguntas. De que maneira essas qualificações ajudam a nos prepararmos para sermos batizados na Igreja do Senhor? O que significa tomar o nome de Cristo sobre nós? Quem é que vai ler? Quem pode ler para nós? Doutrina e Convênios 2037. Eu posso, né? Eu posso. Já tem duas, que bom. Então, deixa eu ver. A Cléo, nós então. Aí, França, lê a próxima. Pode ler para nós, Cléo. 2037. E também a lista de mandamentos da igreja com respeito aos mandamentos de batizar. Todo aquele que se humilhar perante Deus. Deixa eu sair daqui. Ficar com sono. Todos aqueles que se humilharem perante Deus e desejarem ser batizados e se apresentarem com o coração quebrantado, o espírito contrito e testificarem à igreja que verdadeiramente se arrependeram de todos os seus pecados. Estão dispostos a tomar sobre si o nome de Jesus Cristo, tendo o firme propósito de servi-lo até o fim, e realmente manifestarem por suas obras, que receberão o Espírito de Cristo para a remissão de seus pecados, e serão recebidos pelo batismo na sua igreja.
Uhum. Quais são, gente, as qualificações aí que o senhor exige para que uma pessoa possa se batizar? Humilde, né? Ser humilde, primeiramente. Isso mesmo, irmã Josete. Ele Né? pede também o quê? Um coração o quê, gente? Quebrantado, né? Um espírito Com... com desejo de aprender, né? Confessar seus Uhum. pecados. E isso, confessar os pecados, né, irmã Judete? Sim. E, E pode e falar, irmã Judete. levar o nome de Cristo, não sei, é um negócio sobre levar o nome de Cristo, também tem que Tomar perseverar sobre si o nome de Jesus Cristo. Isso, até o fim. Eu acho também muito bonito, gente, que ele fala o seguinte: ele fala o seguinte, que nós precisamos manifestar as nossas obras que nós recebemos o Espírito de Cristo, né? Olha que coisa linda. Então, se batizar na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias é um privilégio, mas também traz sobre nós muitas responsabilidades. Irmãs, eu não sei vocês, se alguém sentiu isso. Tinha um medo danado de morrer sem antes batizar da igreja, quando eu descobri a igreja. Os missionários me deram a primeira palestra, na segunda palestra, eu perguntei para eles, quando é que é meu batismo? Aí eles falaram, não, você ainda tem que ir dois domingos na igreja. Foram 2 semanas terríveis para mim. Eu atravessava a rua quando não tinha mais nenhum carro, porque eu tinha medo de morrer e não ser batizado na igreja. E é muito interessante, gente, Doutrina e Convênios 20, ela é considerada a Constituição da Igreja. Por quê? Porque nela fala sobre todas as doutrinas, como é que as coisas todas está microfonia. Você está com os 2 alto-falantes ligados, né? Não é só um? Tá ouvindo pouco, irmã Fátima? Tô. Mais data. A gente tá bom, tá ótimo. Eu posso falar um negocinho? Posso falar uma Aham. coisinha? Pode ser. Me chama muita atenção também, né, nessas qualidades aí, no que a gente precisa ter, é o desejo, porque eu lembro que eu não sabia nada quase da igreja, né? Mas eu tinha aquele desejo, eu sentia que aquilo era verdade. Então, eu desejava, eu queria, então isso eu acho foi muito importante para mim. Até hoje, eu não sei muitas coisas, mas eu sinto que tudo é verdadeiro, entendeu? Eu tenho o desejo de Me fez saber lembrar de mais. alma, hein, irmã? Como? Me fez lembrar de alma, se tiveres um desejo que seja Sim. uma Ah, sim. sementezinha jogada. Verdade. E é um desejo que leva a gente a realmente agir, né? E ter coragem para poder vencer. Porque, gente, eu não sei vocês, mas para mim não foi fácil batizar. Eu nunca ouvi ninguém dizer que foi fácil. Você tem que largar muitas coisas que você até então acreditava ser verdades, e também amigos te abandonam, até familiares deixam de querer alguma coisa com você. Porque as práticas da igreja, quer queira ou não, são diferentes para esse mundo. O mundo não reconhece. De outras religiões, até as pessoas aceitam. Mas quando você chega com essas práticas que nós fazemos organizadamente, as pessoas estranham. Fran, lê para nós Doutrina e Convênios 20, de 16 a 20. E aí a pergunta é: quem é Deus para você? Muito interessante, gente, que quem está dando essa revelação aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. E a gente vai ver como é que ele descreve o Pai dele. Pode ler para nós, Fran? Nossa. O que o Senhor Deus o disse, e nós, os élderes da igreja, ouvimos e testemunhamos as palavras da gloriosa majestade nas alturas, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Por estas coisas sabemos que há um Deus no céu, que é infinito e eterno, de eternidade e eternidade, o mesmo Deus imutável,
o Criador do céu e da terra e de tudo que neles há, e que ele criou o homem e mulher, à sua própria imagem, e conforme a sua semelhança os criou. E Deus deu-lhes mandamentos de que deveriam amá-lo e servi-lo, o único Deus vivo e verdadeiro, e que ele seria o único ser a quem deveriam adorar. Mas pela transgressão dessas santas leis, o homem tornou-se sensual e diabólico e um homem decaído. Para mim, particularmente, Ela é um Deus no céu, que é infinito e eterno, e de eternidade em eternidade. Pode falar, Fran. Ele é um Deus de amor e de milagres. Verdade. E em todas as coisas realmente mostram que há um Deus. Né? E ele está atento a cada detalhe de nossas vidas. E o que a gente precisa é só nos sentir realmente próximos desse amor. E a gente só sente próximo através da leitura das Escrituras, fazendo a sua vontade, realmente buscando conhecê-lo. Né? E a gente vai não apenas conhecer a Deus, mas ter o desejo real de estar com Ele, né? Isso. E a Escritura fala, né? E a vida eterna é essa, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a maneira que nós temos de conhecê-los é nos aproximando deles, né? Se a gente não se aproximar de Deus, como é que nós vamos conhecê-lo? O presidente Thomas S. Monson, ele diz o seguinte: nosso Pai Celestial está ciente das nossas necessidades e ele vai nos auxiliar se o invocarmos e pedirmos ajuda. Lá, em Doutrina e Convênios 20, nós vamos ler do 21 ao 28, que fala como que Jesus Cristo agora está descrevendo ele, né? Vamos ver lá? Quem pode ler para nós? Que ainda não leu. Que ainda não leu. Valdivina, Ana Divane, Irmã Judete. Eu não posso ler porque eu estou com labirintite. Fora Tá bom, está cansada. Eu fico com a vista fora do celular. Qual que é? Eu leio, Ana Divane. Doutrina e Convênios, Ana Giovanni, 20, do versículo 21 ao 28. Portanto, o Deus Todo-Poderoso deu seu Filho unigênito, como está escrito nessas Escrituras que por ele foram dadas. Sofreu tentações, mas não lhe deu atenção. Foi crucificado, morreu e ressuscitou no terceiro dia. E subiu ao céu para sentar-se à direita do Pai, a fim de reinar em onipotência de acordo com a vontade do Pai. Para que todos os que crescem fossem batizados em seu nome e perseverassem com fé até o fim de salvos. Não somente os que creram após sua vinda na carne, no meridiano dos tempos, mas todos desde o princípio, sim, todos os que existiram antes de sua vinda, que creram nas palavras dos santos profetas, os quais falaram segundo foram inspirados pelo dom do Espírito Santo, que verdadeiramente testemunharam a respeito dele em todas as coisas, tivesse vida eterna. Como também os que viriam depois e creriam nos dons chamados de Deus pelo Espírito Santo, que presta testemunho do Pai e do Filho. Até o 27, né? E o 28, pode ler o 28 para nós. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus infinito e eterno, sem fim. Amém. Amém. Então é muito lindo, né? A forma como ele se descreve. E o versículo 27, irmãos, está falando exatamente de nós, membros da igreja espalhados pelo mundo inteiro, ó. Como também os que viriam depois e creriam nos dons e chamados de Deus pelo Espírito Santo, que presta testemunho do Pai e do Filho. Nós sabemos que, quando ele fala aqui que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, nós cremos que eles não são a mesma pessoa, né? Eles são a mesma pessoa em propósito, mas cada um deles é um ser distinto, tá bom? O que me chamou a atenção nessa escritura, lógico que tudo aí é lindo, como ele se descreve,
Mas ele falou sobre as tentações, foi, Valéria? É, Ou no provações? 22. Sofreu tentações, mas não lhes deu atenção. É uma coisa que eu não sei se vocês têm também essa dificuldade, mas às vezes eu tenho a tendência de dar atenção, né? A gente se martirizar aquilo tudo. E, na verdade, a gente tem que não dar atenção a essas coisas e seguir em frente, né? Porque muitas vezes que a gente começa a dar atenção, daqui a pouco a gente já não está mais nem querendo caminhar mais no caminho. A gente já quer ficar sentado e esperar que alguma coisa aconteça. Gente, pode falar, irmã Ana Divani. Eu lembro que uma autoridade geral, não sei qual delas que foi, que falou o seguinte, que uma tentação, ela só é uma tentação para nós quando nós nos sentimos atraídos por ela. Mas nós, né, não sentimos mais atraídos. James E. Faust, irmã, ele falava muito sobre isso. Aí ela deixa de ser uma tentação, e realmente, né? Como muitas coisas, né? Igual, por exemplo, vou dar um exemplo simples da palavra de sabedoria, né? Quando eu me batizei, eu fumava. Então, no início, foi muito difícil. Os 4 meses depois que eu batizei, realmente era terrível aquilo lá. Eu estava pensando ainda, não sei, né? Então, foi 4 meses, bem difícil. Depois disso, eu não dei mais atenção para isso. E deixou de ser uma tentação. Então, agora pode alguém fumar à vontade, fazer o que quiser. Estou nem aí, não sinto nem um pouquinho atraída por isso, né? Ele dizia assim, irmã Ana Divani, que a nossa capacidade de pecar está onde os nossos desejos estão. Uhum. Foi ele que falou, né? James E. Faust. James E. Faust. Isso. Irmãos, eu coloquei essa figura aí para que a gente possa entender que, por mais difícil que nós estejamos, a nossa situação, a mão de Cristo, ela pode nos alcançar e nos resgatar onde quer que nós estejamos. O nosso Pai Celestial e o nosso Salvador, eles nos conhecem e eles nos amam. Vamos ver Doutrina e Convênios 20 e 30. Voltando a esse assunto que você acabou de dizer. Pode falar, irmã Judete. Mesmo, sabe por quê? Porque uma vez, toda vez que eu entrava naquela caravana que eu entrava no templo, eu passava mal. Agora, no CHF não, no outro estado, na área. Aí eu pedia a Deus direto, revelação, para saber o que era que estava se passando. Então, já na saída, o ônibus preparado para vir, aí eu me sentei na sala e o que eu abri foi a resposta. Minha mão não está encolhida que não possa te salvar. Então, a mão de Cristo vai longe. Aí, quando eu cheguei em casa, foi que eu abri a Bíblia e recebi a resposta do que se tratava. Aí, então, eu tratei de corrigir aquilo ali. Muito bom, irmã. Muito bem. Quem pode ler para nós, Doutrina e Convênios 20 e 30? Vou ler. Então, lê para nós. E sabemos que justificação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a justa e verdadeira. Justa e verdadeira. Então, gente, nós temos que entender a importância desses 2 processos para a nossa salvação, que é a justificação, e nós vamos ver daqui a pouco a santificação. Então, o que é essa justificação? É você ser isentado de punição pelos pecados e declarado sem culpa. Uma pessoa, ela é justificada pela graça do Salvador por meio da sua fé nele. Essa fé é demonstrada pelo arrependimento e pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. A expiação de Jesus Cristo possibilita à humanidade arrepender-se e ser justificada ou perdoada do castigo que de outra forma receberia. Pelo Espírito sois justificados. Então, nós recebemos esse processo de justificação por meio da expiação. E para que ele possa ter efeito na nossa vida, a gente tem que se arrepender e ser obediente às leis e ordenanças do Evangelho. Vamos ver Doutrina e Convênios. Só um momento. Oi. Só para a gente também, já que nós tínhamos falado no início sobre a linha de autoridade do sacerdócio, e a gente entenda isso claramente, existem arrependimentos que não podem ser resolvidos só nós e o Salvador.
Existem tipos de pecados que precisam passar pela confissão à autoridade do sacerdócio. Por exemplo, existe um filme da igreja que mostra uma moça que havia quebrado a lei da castidade. Na verdade, ela havia, parece, tido contato com um homem. Não sei se chegou a quebrar, porque no filme não diz isso. Mas ela ia se casar com um missionário retornado, e aí o bispo dela diz que ela não vai poder naquele momento, porque ela precisa passar pelo processo de arrependimento sincero. E aí, nesse mesmo momento, ela fala assim, e agora, como é que eu vou fazer? Eu já mandei os convites, já está marcado o dia, como é que eu vou chegar para ele agora, dizer que eu não posso casar, me encelar com ele no templo? E aí o bispo olha para ela e fala assim, mas você está preocupando com todo mundo, menos com a pessoa ao qual você fez sofrer, que foi o Salvador Jesus Cristo. E aí ela diz, mas será que ele vai conseguir me perdoar? E aí ele começa a falar. Então, assim, existem pecados que você precisa confessar à autoridade do sacerdócio, para que ele seja perdoado. Se você está caminhando dizendo assim, ah, não, esse pecado aqui eu consigo resolver sozinho, isso não é verdade. É o que eu estou falando de pecados, né, que a gente sabe quais são, que tem que ser resolvido com a autoridade do sacerdócio. Uhum. Quem pode ler 20 e 31, irmãos? Vamos continuar lendo, então. Pode ler. E sabemos também que a santificação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira para todos os que amam e servem a Deus com todo o seu poder, mente e força. Então, assim, Jesus Cristo, ele fez a expiação, por meio da expiação, você é justificado e você é perdoado. Só que, além da justificação, você precisa buscar a santificação, tá? E o que seria essa santificação? O processo para que a pessoa fique livre do pecado e se torne pura, limpa e santa por meio da expiação de Jesus Cristo. A santificação, ela vem pela graça de Jesus Cristo e ela é justa e verdadeira. Jesus veio para santificar o mundo. Santificai-vos para que vossa mente concentre-se em Deus. Essa santificação, irmãos, é a gente diminuir na nossa vida o desejo de pecar. Verdade. Bom. Vida eterna, conhecer a Deus, nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. Quem declarou isso, né, foi o presidente Robert de Reis. De que forma o sacramento e o arrependimento pode nos ajudar no processo de justificação e santificação? Como que o sacramento e o arrependimento podem nos ajudar nesses dois processos? Quando você, irmã, no domingo, você estende a sua mão e você pega o pão e você pega a água, o que que acontece? Você está falando para o Senhor. Senhor, estou novamente aqui para poder renovar contigo os meus convênios. De lembrar de ti. Dos meus convênios de santificação. Dos meus convênios de santificação, né? E antes de você tomar o sacramento, a gente não passa por um pequeno, vamos dizer, uma autoavaliação, né? Para ver se nós estamos dignos ou não de tomar aquele sacramento, tá? Não lhes é possível afundar tanto a ponto de não ver brilhar a infinita luz da expiação de Cristo. Quem disse isso foi o presidente Jeffrey Hay Holland. O milagre da expiação pode compensar as imperfeições do nosso desempenho. Então, irmãos, Doutrina e Convênios 19, que nós estudamos a semana passada, fala que aquele que não se arrepender e não aceitar essa expiação de Cristo vai ter que sofrer como ele sofreu. Alguém aqui se sente capaz de sofrer como Cristo sofreu? Não. Ninguém. Ninguém, né? Eu mesma não me imagino. Nem eu. Passando o que Cristo passou, né? Então, olha só, irmãos, irmãs.
Doutrina e Convênios, de 38 a 61, ele vai falar, nós não vamos ler, se vocês quiserem, vocês podem ler em casa. Ele fala sobre os ofícios do sacerdócio e as responsabilidades dentro de cada ofício. Nós vamos ler o versículo 60. Alguém pode ler para nós? Pode ler, Janice? O 60? Eu não consigo, você sabe. Ah, tá. Desculpa. Então, alguém gostaria de ler? Se não quiser, eu leio. Posso ler? Pode. Isso, deixa. Todo elder, sacerdote, mestre ou diácono deve ser ordenado de acordo com os dons e chamados que de Deus receber, e deve ser ordenado pelo poder do Espírito Santo que está naquele que o ordena. Então, aqui está falando que todo homem, né, deve ser ordenado de acordo com o dom e chamado que de Deus receber, tá? Então, ele está falando sobre a importância dessa ordenação e sobre a importância dessa autoridade. Então, irmão, a Valéria falou que lá no sacramento você tem que fazer uma autoavaliação se está apto ou não a tomar o sacramento. O portador do sacerdócio ele tem mais desafios, não só no sacramento. Ele também tem o desafio de quando alguém pedir uma bênção, ou ele for chamado para ordenar alguém, ou agir, ou oficiar em qualquer coisa, ele precisa se autoavaliar também, para ver se naquele momento ele está adequado, com condições, como a própria irmã leu, que ele precisa ter o Espírito Santo com ele, para que ele possa fazer essas coisas. Então, se ele não tiver digno, ele deve recusar. Então, assim, uma das coisas que a minha meta principal, e eu peço ao Senhor que me ajude sempre nisso, é sempre eu estar digno de poder batizar, de poder ordenar os meus filhos, que é um privilégio meu, né? O bispo pode ordenar qualquer portador do sacerdócio dentro da ala, mas os meus filhos é um privilégio meu de ordená-los, de batizá-los, e eu oro para que eu nunca tenha que deixar que outra pessoa faça isso por mim, porque eu também não vou impedir que meus filhos recebam as bênçãos, porque eu não estou qualificado para não dá-las, né? Então, nós, portadores do sacerdócio, precisamos muito do apoio das irmãs com relação a isso. Até mesmo não é só homem, marido e mulher, mas também as irmãs dentro das organizações. Elas precisam nos apoiar nisso, porque é muito complicado nós homens com relação a esse trabalho do sacerdócio, quando a gente não está apto a exercer esse sacerdócio. Até nisso, as irmãs têm que ter o bom tato, o cuidado de quando for pedir uma bênção, né? Orar, perguntar ao Senhor quem é a pessoa que deve impor as mãos sobre você, porque o Senhor vai indicar essa pessoa e, com certeza, essa pessoa, a maioria das vezes, vai estar apta, vai estar digna a impor as mãos sobre vocês. Uhum. Eu lembro, gente, quando eu era moça, nós éramos mais ou menos 10 moças e um rapaz na nossa classe de seminário. E quando esse rapaz ele recebeu o chamado missionário, ele foi até o púlpito e ele falou que gostaria muito de agradecer as moças da turma de seminário dele por elas terem sempre se vestido no padrão, por elas sempre terem sido um exemplo para ele, e que se ele estava indo para a missão, ele era muito grata àquelas moças que sempre o ajudaram a honrar o sacerdócio. E esse sacerdócio, gente, os homens, eles são ordenados aos ofícios no sacerdócio, enquanto homens e as mulheres são convidadas a experimentar o poder e as bênçãos do sacerdócio na sua vida. Como a gente recebeu uma nova diretriz, tanto mulheres quanto crianças, né, podem o quê? Ser testemunhas dentro de um batismo, tá? As mulheres pregam e oram nas congregações, preenchem várias posições de liderança e serviço, participam de conselhos do sacerdócio a nível local e geral e servem uma missão formal de proselitismo em todo o mundo. Dessas e de outras maneiras, as mulheres exercem a autoridade do sacerdócio, mesmo que elas não sejam ordenadas ao ofício do sacerdócio. Isso é que é feminismo, hein? Isso aí é que é feminismo. Nos chamados eclesiásticos, nas ordenanças do templo, nos relacionamentos familiares e na serenidade do ministério individual, as mulheres da igreja e os homens agem com a autoridade e o poder do sacerdócio.
Essa interdependência entre homens e mulheres para realizar a obra de Deus por meio do seu poder é o ponto central do Evangelho de Jesus Cristo. Isso está aí nos ensinamentos de Joseph Smith sobre o sacerdócio, o templo e as mulheres. Então, eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava falando, né, que algumas igrejas estão se reunindo para as mulheres poderem reivindicar o direito junto aos homens, porque em muitas igrejas as mulheres elas são inferiorizadas. Aí eu falei, graças ao Senhor, nós não temos esse problema na igreja de Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças ao Senhor, porque foi ele que revelou, né? Então tá. Olha só, gente, aqui, né, as sisters e os elders pregando o evangelho, e eu amei essa citação aqui da irmã Linda Q. Burton. Estou convencida de que o marido é inquestionavelmente mais atraente para sua esposa quando está servindo em seu divino papel como digno portador do sacerdócio. Eu fico bonito quando eu estou no templo, né? Fica lindo. Né? Então a gente deixa essa deixa aí para os homens. Vocês se tornam muito mais atraentes para suas esposas quando vocês portam dignamente o sacerdócio do Senhor. Somos abençoados quando nós recebemos a palavra do Senhor por meio do seu profeta. Nós vamos ver algumas frases, por exemplo, lá no versículo 4 diz o seguinte: dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir à medida que ele os receber. Então vamos entender o contexto histórico. A igreja estava sendo restaurada e os membros da igreja precisavam compreender o papel do profeta Joseph Smith como profeta. Né? E ele também, né, compreender a importância desse papel. Então, quando nós damos ouvidos às palavras e mandamentos que são transmitidas pelo Senhor por meio do profeta, nós vamos ver o que acontece com a gente. Vamos ver lá no versículo 5, 6 e 7 da sessão 20? 21 ou 20? 21. Ah, não, da sessão 21. Desculpa. Sessão 21, versículo 5, 6 e 7. Posso ler, Valéria? Pode. Pois suas palavras receberei com toda paciência e fé. Portanto, assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas para tremerem os céus para o vosso bem, para a glória de seu nome. Pois assim diz o Senhor, inspirei a promover a causa de Sião com grande poder, voltado para o bem, e conheço suas diligências e ouvi suas orações. Muito bom. Então, irmãos... Esse versículo, né? Eu amo esses versículos, porque, assim, nos fortalece muito em respeito ao que o Senhor pensa sobre nós, né? Uhum. Nós somos muito importantes para Deus, sabe? Ele tem os olhos muito abertos em relação a nós. Se nós procurarmos ler as Escrituras sempre, a gente vai sentir esse amor tão aconchegante que ele tem para os seus filhos. Lindo, irmã Josete, muito obrigada. Então, irmãos, pois suas palavras recebereis como a de minha própria boca, com toda paciência e fé. Então, quando nós damos ouvidos às palavras dos profetas, edificamos nosso lar e nossa vida sobre um alicerce eternamente seguro. Você consegue ler aqui? Lê para nós. Nossas orações nunca são ignoradas. Nossa fé nunca é menosprezada. Sei que a visão do Pai Celestial, que é cheio de sabedoria, é bem mais ampla que a nossa. Conhecemos nossos problemas e dores mortais, mas Ele conhece nosso progresso e potencial imortais. Se orarmos para saber qual é a sua vontade e se nos submetermos a ela com paciência e coragem, a cura celestial pode acontecer. A maneira dele e no momento que ele determinar. O Nelson. Então, irmãs, estamos nos aproximando da conferência, né? Nós vamos ter uma conferência geral
o mês que vem. E o presidente Jeffrey Holland, ele deixou essa promessa para nós, ó. Se ensinarmos pelo Espírito e você ouvir pelo Espírito, alguém dentre nós vai abordar a sua situação, enviando uma epístola profética pessoal especialmente para você. Eu já recebi muitas. Né? Tenho certeza que cada um de nós já teve alguma experiência com relação à conferência geral, tipo assim, não, esse profeta está falando para mim, esse apóstolo está falando para mim, né? E eu achei muito lindo essa parte quando ele fala que será enviado uma epístola profética pessoal especialmente para você. Eu pensava, irmãos, que as pessoas que discursam na conferência geral, elas recebiam uma designação com o tema do discurso. Mas, na verdade, isso não acontece, né? Eles recebem o convite para poder fazer o discurso, e aí eles entram em espírito de oração. E quando você pega assim, uma liarrona de conferência que você olha, você não acredita, né? Tipo assim, nossa, parece que tudo foi combinado. Na verdade, foi combinado por Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Que está vendo a gente. Né? Que eles estão vendo a gente. Irmã, só historicamente, vamos entender um pouco essa linha de revelação. Quando o profeta, eu acho lindo o homem e o profeta Joseph Smith. Ele é muito lindo, esse homem. Porque ele estava liderando uma igreja, até que ele não sabia, porque ele podia muito bem dizer assim, eu sou o primeiro, eu que vi o pai, o filho, eu que trouxe à luz o livro de Mórmon, então eu sou o líder. Ele podia se impor e colocar-se assim, como muitos homens fazem, né, a maneira deles. Mas ele é tão lindo que quando começou essa discórdia, porque assim, eles estavam discordando se era Oliver ou se era Joseph que deveria falar em nome da igreja. Quem é que deveria falar em nome da igreja? Que Oliver era mais culto, tinha mais instrução, e também outros irmãos também se proporam a ser o porta-voz da igreja. Joseph Smith simplesmente foi e orou ao Senhor, conforme ele sempre tinha feito, e perguntou a Deus como é que era o procedimento. Se Deus tivesse falado para ele, não, Oliver é que vai falar, assim como Arão, por exemplo, falou no lugar de Moisés, mas não, o Senhor deu a revelação a ele. E esse norte é que nos tem nos salvado de muitos buracos, de muitas quedas que a igreja poderia ter acontecido se não fosse diferente, se não tivesse um porta-voz. Estamos finalizando. Já fui batizada, porque os missionários SUDES me convidaram para batizar novamente. Então, gente, essa sessão de doutrina e convênios, ela foi dada 6 dias depois que a igreja ela foi organizada. Por quê? Porque Joseph Smith, ele recebeu a revelação de que as pessoas, para poderem adentrar a igreja, elas precisavam ser batizadas. E muitas pessoas que estavam buscando a igreja, elas já tinham sido batizadas, tá? E aí, mas olha, dentro da igreja ou em outras igrejas? Em outras igrejas. Você tem que esclarecer isso. Já tinham sido batizadas em outras igrejas. E essa era exatamente a pergunta que elas se faziam. Já fui batizada. Por que os missionários SUDES me convidaram para batizar novamente? E Doutrina e Convênios 22, olha o que ele fala no versículo 1. Eis que vos digo que todos os convênios antigos fiz eu com que neste fossem invalidados. E este é o novo e eterno convênio que era desde o princípio. Portanto, embora seja um homem batizado 100 vezes, de nada lhes aproveita, pois não podeis entrar pela porta estreita por meio da lei de Moisés, nem por vossas obras mortas. E, pois, foi por causa de vossas obras que fiz com que este último convênio e essa igreja me fossem edificados como nos dias antigos. Portanto, entrai pela porta, como ordenei, e não procures aconselhar a vosso Deus. Amém. Nossa. Né? E o que o senhor está falando aqui? Ele está falando, eu estou dando para vocês um novo convênio.
o novo e eterno convênio. Então, para que vocês possam adentrar a essa porta, vocês precisam ser batizados pela verdadeira autoridade do sacerdócio. Ele fala que a pessoa pode batizar 100 vezes. Se foi batizado sem autoridade e sem adentrar o novo e eterno convênio, de nada aquele batismo vai ser validado, tá? Não vai ter valor nenhum. Então, a nossa quinta regra de fé diz: cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por quem possui autoridade para pregar o evangelho e administrar as ordenanças. As suas ordenanças, né? Então, irmãos, sou muito grata pelo profeta Joseph, sou grata por Pedro, Tiago, João e João Batista terem vindo a essa terra para poder trazer novamente o poder e a autoridade. Sou muito grata por ter um portador do sacerdócio, né, em meu lar. Agora, meus filhos. Hoje, o meu filho ficou bem emocionado na igreja. Eu mais do que ele. Por poder, pela primeira vez na vida dele, né, poder distribuir o sacramento. Depois eu vou pedir ele no próximo encontro para poder prestar um testemunho para vocês. E a gente sempre enfatiza para eles o privilégio que eles têm de portar esse santo sacerdócio. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Sei que eu falei muito, mas eu quero prestar o meu testemunho, dizendo que não é fácil portar esse sacerdócio, principalmente para aqueles que têm as chaves, né? Nós fomos falar agora dos profetas maravilhosos que têm as chaves. É muito complexo, porque eu mesmo, às vezes, quando eu vou falar com o irmão do meu coro de eldres, o qual eu presido, eu fico preocupado com o que eu vou dizer, com o que eu vou falar. Será que ele vai entender? Será que ele vai realmente entender que eu só quero o bem dele, que eu só quero com que ele se achegue ao Salvador? E eu também quero me achegar ao Salvador, através de agir com ele da maneira que o Senhor quer que eu haja. Então, assim, esses homens, eles nunca vão querer falar algo que ofenda. Se isso acontecer, é algum problema com ele, mas esse sacerdócio nos humilha, esse sacerdócio faz com que nós saibamos que nós não dependemos de nós mesmos para fazer as coisas de Deus, que nós dependemos de Deus para tudo. Sei que Cristo, ele vive, ele é o sumo sacerdote presidente desse sacerdócio maravilhoso, e que todos os homens podem ser abençoados e abençoar as mulheres, e as mulheres também oficiam dentro desse sacerdócio, quando é dada autoridade para elas dentro do templo. Então, que possamos sempre acreditar nisso, não perder a fé nesse sacerdócio. Se nós não fizermos isso, não perdermos a fé, nós vamos ser muito, mas muito abençoados por ele. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Os desafios são grandes, meu amigo, mas as bênçãos são muito maiores. Verdade, Francineide. E eu tenho sentido elas. Irmãs, espero que vocês tenham gostado.